gente está em Londres há 20 anos, meu pai plantou essa igreja lá e eu assumi a igreja em 2016 e a gente tem experimentado um crescimento exponencial naquele lugar. O ano passado nós tivemos mais de 300 conversões na igreja. Esse ano nós já começamos o ano fazendo um batismo com quase 25 pessoas, já tem mais 15 esperando para batizar. Saímos de 200 pessoas para 600 pessoas, o que é um avanço gigantesco para uma igreja fora do país. E eu quero profetizar que essa mesma unção de multiplicação que nós vivemos em Londres, vocês possam viver aqui em Goianésia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Deus que faz lá é o mesmo Deus que faz aqui. Há 2 meses atrás, todo mundo presenciando aquele avivamento de Asbury, nos Estados Unidos. Eu lembro que eu comentei com a Thaís, falei, vou pegar um avião e vou lá para os Estados Unidos para experimentar isso de perto. E eu me lembro que eu comentei com um dos líderes da igreja, falei, cara, eu vou. Um dos pastores já falou, eu vou com você. Esse líder, o outro líder também falou assim, eu vou com você. E aí isso era no sábado, no domingo. Na segunda-feira, quando a gente foi olhar a passagem, o pessoal, a diretoria da Universidade de Asbury anunciou que não iriam mais continuar o culto que estava acontecendo, que estava vindo gente de toda parte do mundo para ver o que estava acontecendo lá. E aí nós não fomos, e eu fiquei com meu coração triste, mas eu me lembro que no meu devocional, no meu momento de oração, o Espírito Santo falou assim, eu sou o Deus que age lá em Asbury, eu faço lá em Asbury, eu posso fazer em Londres. E eu recebi aquela palavra. Às vezes a gente fica preocupado em correr aonde está acontecendo um avivamento, esquecendo que o avivamento começa por mim e por você. Se você dobrar os seus joelhos aqui em Goianésia, aqui na Unity Church, se essa igreja se unir em unidade, em um só corpo, uma só voz, um só Espírito, um só Deus, e começar a buscar e clamar a Deus, Deus pode trazer um avivamento para essa cidade. Goianésia pode experimentar coisas que ela nunca experimentou. Eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você abra o seu coração, porque essa palavra falou muito forte ao meu coração hoje. E eu quero que você possa viver. Quantos aqui tem sonhos na sua vida? Quantos aqui tem sonhos? Agora, a pergunta que eu faço é: os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus? Porque uma coisa é você ter sonho, outra coisa é Deus ter sonhos para você. Uma coisa é você procurar os seus próprios desejos, outra coisa é você buscar primeiro a Deus e as demais coisas serem acrescentadas. O problema é que hoje nós corremos atrás dos nossos sonhos e esquecemos de perguntar para Deus qual que é o dele para nós. Um dia foi um pregador lá na nossa igreja e ele fez uma analogia muito interessante, talvez você já tenha ouvido isso. Chegaram em uma igreja e falaram para a igreja: todo mundo aqui vão ter uma audiência diretamente com Deus, 30 minutos, face a face. Entregou um papel e uma caneta na mão de cada um. Imagina vocês da Unity Church, aqui na sala do pastor Abel, Deus sentado lá naquela mesa bonita ali, né? Que é onde o filho chora e a mãe não vê, eu imagino. Sentado naquela mesa. E aí a gente anuncia para vocês, vocês terão 30 minutos para falar com Deus, face a face, um por um. Está aqui uma folha de papel e uma caneta. Aí ele fez a pergunta: como que essa folha chegaria até lá? Eu já comecei a pensar, cara, eu vou pedir isso, vou pedir aquilo, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo e tal. Eu vou escrever em cada cantinho da folha. E aí o pastor falou assim: quantos aqui chegariam lá com a folha cheia? A igreja inteira levantou a mão. Aí ele pegou e falou assim: na verdade esse é o nosso problema. A gente escreve a folha com os nossos pedidos, com as nossas vontades e os nossos questionamentos. E esquecemos de chegar lá e ouvir o que Ele tem para nos falar. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, mas os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus? Quais são os propósitos dos seus sonhos? Nós vamos ler um texto em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 5, perdão. Eu não sei se o pessoal vai jogar na tela aqui, mas para a gente ler junto. Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 5. O pessoal joga? Legal. Olha o que diz o texto. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai,
trabalhava com os filhos e com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava mais José do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Outras versões vão dizer uma túnica de várias cores, ou longa. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o passaram, ou eles o odiaram ainda mais. O problema não é você ter sonhos. O negócio é quando você tem sonhos que vêm do coração de Deus. E muitas das vezes, quando você compartilha esse sonho que vem do coração de Deus, você é rechaçado, você é odiado. E na maioria das vezes não é por quem está lá fora, é por quem está perto de você. O pastor Mark Anderson esteve comigo 3 anos. Ele disse uma frase que é muito interessante: muita gente quer te ver bem, poucas querem te ver melhores do que elas. Os sonhos de Deus precisam ser prioridades na sua vida. Se você alinhar os sonhos de Deus ao seu coração, os seus sonhos vêm embutidos naquilo que Deus tem preparado para você. José é o maior exemplo de quem viveu os sonhos de Deus, e através desses sonhos vieram a salvação, ou vieram bênçãos sem medidas para muitas pessoas. Gênesis capítulo 50, versículo 28, o texto diz que José morre com 110 anos. Nós lemos do texto que ele tinha 17 quando ele recebe o sonho. Então eu quero que você olhe para esse crente que está ao seu lado e fala assim: tem muita água para passar debaixo da ponte. Você vai viver muito. Tem muito tempo para você ainda. Tem muito tempo para você viver e cumprir os propósitos de Deus. Agora preste atenção, José vive um relacionamento verdadeiro com Deus. O que é difícil hoje, pessoas viverem relacionamentos de verdade com Deus. Hoje as pessoas estão vivendo relacionamentos meia boca, relacionamentos mentirosos, aonde eu compareço à igreja para dizer que vim ao culto, mas eu não me relaciono com Ele. Eu posso fazer uma pergunta: quantos de vocês já falaram com Deus hoje? Quantos de vocês já falaram assim: pai, paizinho, hoje eu estou aqui? Quantos de vocês vieram para a igreja para agradecer a Deus e não para pedir? José vive um relacionamento verdadeiro com Deus, e relacionamento de verdade não cabe mentira. Quantos aqui são casados? Levanta a mão, você que é casado. Imagina você viver um relacionamento de mentira com a sua esposa. Os namorados, imagina você viver um relacionamento de mentira com a sua namorada. Ela não vai aceitar, sua esposa não vai aceitar, seu esposo não vai aceitar. Por que a gente acha que Deus vai aceitar um relacionamento meu com Ele de qualquer forma? Eu vou me relacionar com Deus aparecendo na igreja de vez em quando, levantando a minha mãozinha e falando glória a Jesus. Por isso que a Bíblia diz que esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer você vindo à igreja e cantando: fogo em teus olhos fez eu apaixonar. Porque da boca para fora você pode falar qualquer coisa. A pergunta que fica é: o que um apaixonado faz? Quando eu conheci a Thaís, teve um dia que nós ficamos 12 horas no telefone. Acho que o Alcir não sabia disso não. 12 horas. Era aniversário da mãe dela. Ela não foi nem para o aniversário da mãe dela.
Aí ela falou para mim: eu acho que eu estou gostando de você. Foi ela que disse. Aí eu olhei para ela assim, pela câmera do celular, e falei assim: eu também acho. Na semana seguinte, eu tinha participado de uma conferência da Slavec no Rio de Janeiro. Fui para a conferência no Rio de Janeiro, comprei uma passagem e vim para Goiânia conhecer ela pessoalmente, que a gente só se conhecia conversando. Já estava apaixonado um pelo outro. Eu saí de Londres, fui para o Rio, do Rio fui para Goiânia, um voo mais maluco do mundo. Sabe por quê? Porque quem está apaixonado faz qualquer coisa. Quem está apaixonado vai aonde for preciso. Quem está apaixonado paga qualquer preço. Eu não vou nem contar quanto que eu paguei na passagem do Rio para Goiânia. Agora, você quer viver um relacionamento verdadeiro com Deus, mas você não está disposto a abrir mão de nada. Domingo você está na Unity, quinta você está na boate. Hoje você está aqui falando de Jesus, eu te amo. Amanhã você está enchendo a cara. Hoje você está falando assim: Deus, tu és maravilhoso da minha vida. Amanhã você está fazendo o que não deve. E você acha que Deus está lá do céu olhando para você e falando assim: não foi isso que eu sonhei para você. Não era essa a mensagem que eu ia falar, mas eu estou fazendo o que o Espírito Santo está me mandando fazer. Se o Abel não trouxer eu mais nunca aqui, amém. Mas eu entrego o que Deus manda falar. A pergunta que é, como que está aqui nessa noite, é como que está o seu relacionamento com Deus? Ele é verdadeiro ou ele só é quando conveniente para você? José tem um relacionamento verdadeiro com Deus. A história de José, as batalhas de José, as vitórias de José é prova de que Deus está com José. Agora, só fica com alguém quem se sente valorizado, amado. Só fica com alguém, e Deus está com José, mesmo nas adversidades. Deus está lá com José. Através da história de José, a gente aprende que o meu e o seu compromisso com Deus tem que ser a nossa identidade em qualquer lugar que eu for. E isso vai me levar a viver em função da vontade de Deus, vai me ensinar a priorizar o reino de Deus acima de qualquer coisa. Relacionamento com Deus não é só dentro da igreja. Relacionamento com Deus é lá na roda de seus amigos. Relacionamento com Deus é lá no seu trabalho. Relacionamento com Deus é lá na sua faculdade. Relacionamento com Deus é quando não tem ninguém vendo. É nesses momentos que você determina, que você demonstra se você ama ou se você não ama. Uma das coisas que eu mais pego no pé da minha galera, eu tenho um cunhado, talvez você vai estar até assistindo, eu falo para ele. Falo, cara, você não pode ser uma coisa dentro da igreja e outra lá fora. Se eu sou o espelho de Cristo, como que eu consigo ser uma coisa aqui e outra lá? Vamos lá. José vive esse relacionamento com Deus. Deus entrega sonhos para José. Agora, para ele viver os sonhos que Deus tem preparado para ele, ele precisa ter as atitudes corretas. Porque a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Repita comigo: atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. As atitudes de José fazem com que José saia de perto do seu pai, de uma terra que talvez fosse improdutiva, para se tornar alguém totalmente relevante. Deus está olhando para você e falando assim: eu tenho sonhos para a sua vida, eu tenho planos para você, eu tenho projetos para você, mas as suas atitudes é que vão determinar a sua altitude. E José tinha as atitudes corretas, coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Para José viver esses sonhos, ele teve 4 coisas que me chamam a atenção. Primeira atitude que José teve, fala comigo: obediência. Para mim alcançar e viver os sonhos de Deus, eu preciso ser obediente. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: a obediência atrai o favor de Deus. Não, fala para ela, fala com fé, fala: obediência atrai o favor de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia está falando, Isaías está falando assim: ó, se você quiser
e me obedecer. Porque a obediência não é uma imposição, ela é uma atitude. Ou eu sou obediente ou eu não sou. Porque se eu obrigar o pastor Abel a tirar essa caixa, não é obediência, é obrigação. Se eu falar, faz a força, ele está fazendo por obrigação. Obediência é eu falar assim, cara, eu preciso que essa caixa saia daqui. Ele dá um pulo dali e fala assim, pastor, pode contar comigo, eu sou o primeiro a tirar. Isso é atitude. E José tinha uma atitude de obediência. Pastor, aonde você tirou isso? No texto vai falar que ele cuidava dos rebanhos do seu pai com seus irmãos e trazia má fama dos seus irmãos aos seus pais. Eu estava comentando na vinda com o Alcir que o meu avô criava algumas vaquinhas, né? A gente comentou isso, né? Algumas vaquinhas lá em Pontalina. E em 1989, não sou velho não, não vai ficar fazendo conta para saber a minha idade não. Mas em 1988, 89, as vacas do meu avô eram criadas no meio da cidade. Eu não sei se antigamente aqui, muito antigamente se tinha vaca no meio da... Lá em Pontalina as vacas do meu avô andavam no meio da cidade. Passava assim na porta da loja de roupa, uma dava olhada para a outra e falava assim... Quando dava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, meu avô falava para mim e para os meus primos: pega a bicicleta e vai apartar as vacas. Tirar os bezerros da vaca. A gente está falando aqui, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Aí eu ia apartar as vacas do meu avô, junto com os meus primos. Por quê? Porque se nós deixássemos os bezerros com a vaca, no outro dia não tinha leite. Até no campo tinha regras, até no campo tinha parâmetros. E os seus irmãos não obedeciam. Por isso que José trazia má fama deles para o seu pai. Ou seja, José era obediente. Porque se José fizesse a mesma coisa que os seus irmãos iam olhar para o pai e falar assim: ele também faz. Agora, a obediência, gente, atrai uma coisa tão interessante para a gente que você não faz ideia. Eu não caminho, eu não tomo decisão. A Thaís está aqui de prova. Se Deus não falar, eu procuro Deus, eu pergunto para Deus se é para fazer, se não é para fazer. Aquilo que Deus direciona, eu faço. Se Deus falar, volta para o Brasil, eu volto. Mas se Deus falar, fica quieto aí, eu fico. Porque não tem lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Porque aonde Deus aponta, Ele paga a conta. E José era obediente. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo de obediência. Eu levei um amigo meu de Goiânia para Londres em 2005. Falei para ele: vem para Londres, nós vamos gravar um CD, nós vamos cantar aqui, vamos montar um ministério de louvor aqui na igreja, vamos embora. Aí ele aceitou, vamos para Londres. Só que eu cheguei para ele, antes dele ir no telefone, falei assim: mano, é o seguinte, aqui em Londres você não pode tocar secular. Por quê? Porque o pessoal aqui da igreja, Assembleia de Deus, igreja de Assembleia, vem de uma cultura assembleiana. O pessoal não vai compreender muito bem você tocar na igreja e tocar aí secularmente, vai dar ruim para mim. Então, se você quiser, você vai ter que tocar só na igreja. E a igreja vai te dar uma ajuda financeira e tal. E ele aceitou. Beleza. Vamos para Londres. Chega ele e a esposa dele. Começou a trabalhar. Primeiro emprego que ela arrumou foi de DJ. Mas pastor, você falou que ele não podia tocar na igreja e tocar no mundo? É DJ, lavador de prato. Lá em Londres a gente chama de DJ. E aí ele foi trabalhar. Em 2009, no auge da crise mundial, ele perdeu o emprego. A esposa perdeu o emprego. E um dia foi ministrar louvor na igreja. Eu era o ministro de louvor. Ele estava tocando a guitarra dele. E eu vi que ele estava triste. Eu vi que ele não estava bem. Aí, terminei de fazer o louvor. A primeira música que eu cantei era uma música de celebração. Todo mundo celebrando, ele de cabeça baixa. A última música, de cabeça baixa, falei para ele assim: mano, depois do culto eu quero conversar com você. Ele falou: ok. Terminou o culto, eu estava no fundo da igreja, ele veio. E aí eu falei assim: cara, o que está acontecendo com você? Ele falou assim: você sabe que eu perdi o emprego, minha esposa perdeu o emprego. Londres, em 2009, era a segunda cidade mais cara do mundo para se viver. Só era mais barato que Tóquio. Tóquio era a cidade mais cara, Londres é a segunda cidade mais cara. Quando você não tem emprego, é muito complicado, porque o aluguel é muito alto, a despesa é muito alta, o custo de vida é muito caro. E ele falou assim: estou devendo 1 mês de aluguel, já tenho 1 mês para vencer. Eu não tenho comida na minha casa, os meus filhos vão começar a estudar, eu não tenho dinheiro para comprar um uniforme. Eu falei assim: ok. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas ontem
fulano de tal, da boate, fulano de tal, me ligou e me chamou para tocar na boate, sexta, sábado e domingo, 200 libras por noite, 600 libras ele ia ganhar num final de semana. Sabe quanto que dá 600 libras hoje? 4 mil reais. Ele ia ganhar num final de semana. O cara estava desempregado. Só que ele falou para o cara assim: eu não posso tocar no domingo à noite porque tem culto. De imediatamente o cara falou para ele assim: então não toca à noite, toca à tarde. Aí você sai da boate e vai para a igreja. Porque o diabo é assim: quando Deus te requer uma atitude de obediência, Ele vai te oferecer uma alternativa. Mas Deus não aceita meia obediência. Ou você é obediente ou você não é. Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de esperança e fez aquela pergunta que todo pastor ama ouvir. Ele falou assim: o que você acha? Eu olhei para ele e falei assim: mano, o que eu acho? Você não deveria ter feito essa pergunta, mas já que você fez, eu como seu pastor, minha resposta para você é não. Porque em Lucas capítulo 17, Jesus olha para os seus discípulos e fala para os discípulos assim: ó, é inevitável que haja escândalo no meio de vós, mas ai daquele pelo qual vier escândalo. Aí ele abaixou a cabeça, foi embora para casa. Chegou em casa, o telefone dele tocou, era o cara da boate. Se você for começar a tocar no sábado, na sexta-feira, você tem que ensaiar acabando na terça-feira. Ele com o telefone na mão falou para o cara assim: mano, obrigado, eu sei com o meu pastor não limpou. Eu vou obedecer o meu pastor, passa o emprego para outro. Ele sentou no sofá da casa dele e começou a chorar, porque Deus vai requerer algumas atitudes de obediência que vai fazer você chorar. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sentado no sofá dele, ele pegou o violão, uma caneta, escreveu uma canção. A letra da canção foi essa: do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais. Eu quero estar no centro da tua vontade e quero te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade e quero declarar para todo mundo ouvir que, Senhor, eu vim aqui só para te adorar. Senhor, eu vim aqui só para te exaltar. Senhor, quero dizer que eu te amo, eu te amo. Ele escreveu essa canção. No outro dia eu fui lá na casa dele levar uma compra. Tinha feito uma big de uma compra. Tinha saído 2 irmãos da igreja que tinham sentido de ofertar na vida dele. Ele pagou o aluguel atrasado, pagou o aluguel que estava para vencer. Eu levei comida para ele, comprou uniforme para os filhos dele. Mas o mais importante, estava ilegal na Inglaterra há 5 anos. Naquele ano o governo britânico alterou uma lei de família. Hoje são cidadãos britânicos para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando você decide obedecer, Deus é capaz de mudar até a lei do país para poder te abençoar. A obediência atrai o favor de Deus. José era obediente. Agora José é vendido pelos seus irmãos e vai parar na casa de um cara chamado Potifar. Na casa de Potifar, José começa a trabalhar como escravo, mas não deixa de ser obediente. Só que aqui está a segunda atitude que José tem, que eu e você precisamos ter para viver os sonhos de Deus. Que atitude é essa, pastor? Repita comigo bem alto, fala assim: excelência. José era excelente. Tudo que José ia fazer, ele fazia com o melhor que podia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo que vier a sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. A excelência não é lugar geográfico. Excelência não é lugar que você está. Excelência é atitude do coração. Quem é excelente na igreja, é excelente no trabalho, é excelente em casa, é excelente aonde estiver. Excelência. Quando eu cheguei em Londres, eu não falava inglês, muito pouco. Aprendi a falar um pouquinho de inglês e a gente se reunia numa igreja inglesa, a gente dividia com essa igreja. E o pastor um dia viu eu ministrando louvor, ficou muito alegre de ver eu cantar e me chamou para ministrar na igreja inglesa uma vez por mês. Aí eu fiquei com medo, porque toda vez que Deus te desafia, o medo é o primeiro a te paralisar. Preste atenção no que eu vou falar. Se Deus te deu um direcionamento, não deixe o medo te parar. Vai em frente. Vai em frente. Aí ele me chamou, eu aceitei o desafio, fui fazendo. Um dia fui ministrar na igreja, cheguei lá e ele falou assim: hoje você não vai cantar aqui não. Eu vou pregar numa igreja, você vai comigo. Eu falei assim: ok. Pensei que era uma igreja pequenininha, porque as igrejas lá na Inglaterra, hoje as igrejas inglesas são pequenininhas.
alugava um templo numa cidade chamada Watford, que no início do século, 1900 e alguma coisa, chegou a ter 3.900 membros. Hoje tem 18, 19. E aí eu pensei que era uma igreja pequenininha. Pastor Ian Christensen, que era o pastor da igreja New Life, onde a gente se reunia, dirigindo o carro, parou atrás de um galpão. Aí eu pensei, poxa, deve ser um salãozinho dentro do galpão, um galpão enorme. Quando ele estacionou um carro, veio um senhor, um rapaz, moreninho, uma gravatinha preta, uma camisa branca, uma calça preta, e o sapato dele brilhava, um sorriso desse tamanho no rosto. Abriu a porta do carro, ai, God bless you, pastor Ian, pastor Éder. Eu não era pastor ainda. Aí a gente desceu, né, todo sorridente, de manhã, e ele mandou a gente seguir ele, e entramos num corredor, entramos no outro, e escutando um barulho. Falei assim, os jamaicanos estão fazendo festa logo cedo, domingo de manhã. Entra num corredor, entra no outro, saímos numa portinha atrás, assim, ó. Quando eu olhei para a igreja, uma igreja que tinha 6.000 pessoas, eu tremi as pernas, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o que eu estou fazendo nesse lugar? 6.000 pessoas. Pastor da igreja, pastor Matthew Ashimolu, um pastor nigeriano. A igreja chama-se KICC, Kingsway International Christian Center. E eu já comecei a tremer. O pastor Matthew Ashimolu chegou, cumprimentou a gente e falou assim, Éder, você que vai ministrar o louvor, o pastor Ian falou muito bem de você. Eu falei, é. Ele falou assim, você tem 30 minutos. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele falou assim, tem uma televisão aqui, o time vai ficar aqui, não pode atrasar, porque o nosso culto é transmitido ao vivo pela Sky, para todo o país. Eu falei, cala a boca, pastor, se você falar mais alguma coisa, eu não vou dar conta de cantar. Cheguei na banda, fui conversar com a banda, organizamos 4 músicas. Esse microfone aqui está funcionando? Vou tocar aqui, vou fazer o seguinte. Organizamos 4 músicas, peguei o violão, falei assim, vamos começar o louvor. A igreja estava assim escura como estava aqui. Eu notei que a maioria dos irmãos eram africanos. Como que você notou, pastor, que o povo era africano? Eles se vestem muito discretos. Eu não sei se você já viu um africano, muito discreto. As irmãs com os negócios na cabeça, a roupa toda colorida. Então eu percebi que o povo era africano. E aí eu peguei o violão, o culto ia começar. Abre aí para mim. Eu errei aqui. Peguei o violão e falei assim, né? Vamos meter o pessoal, vamos começar. Aí eu comecei a cantar, falei assim, vamos cantar 2 músicas de celebração e vamos cantar 2 músicas de adoração. Combinei com a banda e comecei a tocar a primeira música. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. E o refrão dizia, aleluia, aleluia, aleluia. Your love makes me sing, aleluia, aleluia, aleluia. Your love makes me sing. Aí era essa parte que a bateria entrava. O baterista fez a frase e quando começou a entrar, que a igreja começou a cantar, eles passaram a mão nos tamborzinhos que estava debaixo dos bancos deles e começaram a gritar, e veio um cara dando cambalhota lá do corredor, e as irmãs africanas começaram a rebolar, e eu comecei a dar uma crise de rir, no meio do culto. E eu virava aqui, cara, tocando, e o povo achando que eu estava no espírito. Não, eu estava rindo, irmão. Deu uma crise de rir. E aí, depois de uns 15 minutos, eu consegui terminar a música. Your love makes me sing. Quando eu terminei, irmão, eles jogavam menino para cima, dava cambalhota, uma alegria na igreja. Eu falei assim, gente, que negócio é esse? Aí eu olhei para o relógio, já tinha passado 15 minutos. Eu falei assim, vou cantar as 2 músicas de adoração. E aí, lembro que eu falei um pouquinho com o pessoal e comecei a cantar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Quando eu comecei a cantar essa música, uma presença desceu naquele lugar de uma forma como eu nunca.
Pastor Abel, o povo deitava no chão, de rosto no chão, e gritava. Nunca tinha visto um mover de adoração como daquele dia. O povo chorava, o povo cantava, e não parava. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Nós ficamos nessa música quase 2 horas. Eu olhava para a televisão, estava assim: o seu tempo acabou, time's up, time's up. Só que eu olhava para o pastor Mafia Oshimolou, ele estava com a cara no chão, ele não conseguia vir. O culto não teve pregação naquele dia, porque Deus trabalha do jeito que Ele quer. Só que a igreja foi silenciando, e eles respeitam muito o silêncio. E no meio do silêncio da igreja, eu calado, prostrado, a gente ouvia algumas pessoas falando em línguas, outras chorando. E no meio daquele silêncio, eu não sei quem, porque eu estava prostrado, alguém lá no meio da igreja começou a cantar: Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Você pode cantar então. Então minha alma canta, oh, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você vai aplaudir ao Senhor, aplauda com força, gente. O pessoal continuou lá na igreja. Eu tinha que ir embora porque a gente tinha culto à noite na nossa igreja. Mas quando nós saímos, nós fomos para a sala do pastor Mafia Oshimolou. E ele veio me abraçar e eu abracei ele. Mas eu fiz uma pergunta para o pastor Mafia. Eu falei assim: pastor Mafia, o que tem nessa igreja que eu nunca senti na minha vida em lugar nenhum? Ele olhou para mim, deu um sorrisinho de canto de boca, colocou a mão no meu ombro, me chamou de son. Son em inglês é filho. Colocou a mão e falou: son, aqui nessa igreja 90% do meu povo é africano. Senegal, Nigéria, Costa do Marfim, Togo. Foi falando uma lista de países. E eu sem entender, ele falou assim: tem gente aqui que tem seu corpo mutilado por causa do evangelho. Tem gente aqui que tem o corpo todo queimado por causa do evangelho. Tem gente aqui que tinha que caminhar 50 quilômetros para assistir um culto. Tem gente aqui que fazia culto no meio do esgoto. Você sabe por que eles adoram o Senhor dessa forma? Eles adoram a Deus com excelência, pela liberdade que eles têm de poder vir à casa do Senhor e poder servir. Aí você entra na igreja, você fica reclamando se o ar-condicionado não está funcionando, se não tocou a música que você queria, se não pregou a mensagem que você queria. Seja o melhor adorador quando você entrar nessa casa. Entregue a sua melhor adoração, entregue o seu melhor louvor, entregue o seu melhor glória. Adore a Deus com excelência, que você tem liberdade de vir à casa do Senhor. Entregue a sua excelência para Deus.
seja o melhor crente, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor patrão, seja o melhor empregado, mas seja excelente em tudo o que você fizer. José era excelente. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: excelência. Excelência. José era excelente. Só que a excelência e a obediência não te livra das provas. José vai parar numa prisão, porque às vezes a gente acha que fazendo uma coisa, a outra não acontece. Mas Deus, Ele é especialista em fazer tudo ao contrário do que a gente pensa. A excelência e a obediência, José vai parar numa prisão, acusado injustamente, preso injustamente. Na prisão, José interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro. Fala para eles: quando vocês estiverem diante de Faraó, não se esqueçam de mim. Passam-se 2 anos, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Quem consegue? José. E é obediente e é excelente. Deus coloca na posição quando Deus quer. E aí José vai parar na frente de Faraó, interpreta o sonho. Faraó olha para ele e fala assim: preciso de um cara inteligente para colocar esse plano em prática. É quem? Você, José. Deus tira José de uma prisão e coloca num palácio. Talvez você está aqui nessa noite falando assim: eu não merecia estar passando por isso, eu não deveria estar passando por isso. Mas se você for obediente, se você for excelente, você pode ter certeza que Deus vai tirar você da prisão e colocar você no palácio. Aí José, quando chega no palácio, está a terceira atitude que eu e você não pode deixar de ter. Primeira atitude, obediência. Segunda atitude, excelência. Terceira atitude, eu quero que você grita bem alto, fala comigo: nobreza. José era nobre. José era obediente, excelente e era nobre. Quando o Espírito Santo me falou essa palavra nobreza no coração, o que eu imaginei? Rainha, palácio, os lords de Londres. O Espírito Santo falou assim: não, senhor, não é isso. Vai para o dicionário pesquisar o que é nobreza. Aí fui lá no dicionário pesquisar o que é nobreza. Três coisas, 3 definições de nobreza me chamou a atenção. Primeira delas, fala assim: nobreza, vamos comigo, fala: nobreza revela elevação moral. O que isso significa, pastor? Quem é nobre não precisa pisar em ninguém, puxar tapete de ninguém, passar ninguém para trás, para chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe quem é? Só é nobre quem entende a sua identidade. Porque ele disse que nós somos o quê? Sacerdócio real. Pode deixar aí. Nobreza revela elevação moral. Quem é nobre não precisa pisar nos outros, usar os outros de escada. Você não vê José falando mal de ninguém, você não vê José pisando em ninguém, você não vê José trapaceando ninguém, para chegar onde Deus quer que ele chegue. Por quê? Porque José era nobre. Segunda definição para nobreza: generosidade. Quem é nobre é generoso. Você nunca vai ver uma pessoa que é nobre e não é generosa. Você já viu? Eu estava fui pregar em Curitiba, na comunidade Alcance, a igreja do pastor Luciano Subirá, e acabou o culto, a gente saiu para jantar. No final da janta sobrou lá uma comida, lá uma carne. O pastor colocou num container, né, essas vasilhinhas de levar para casa. Então marmita, lá em Londres a gente fala muito take. Colocou numa marmita para a gente levar essa marmita. Passamos na rua, tinha um mendigo parado do semáforo, chamou o cara e falou assim: ó, tá aqui, ó, um dos melhores restaurantes de Curitiba para você jantar. Sabe o que o cara olhou para ele? E falou assim: que nobreza, meu amigo. Quem é nobre é generoso. José, quando percebeu que o povo ia morrer de fome, o que ele falou? Vamos abrir os celeiros do Egito, porque senão o povo vai morrer de fome. Tem gente que não consegue ser generoso, sabe por quê? Porque não tem nobreza no seu coração. Aí vem para a igreja: tem que dar dízimo para a igreja, tem que dar oferta para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor. Deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa dar dinheiro para pastor, você não dá dinheiro para pastor. Quando a Bíblia diz que nós devemos trazer a nossa oferta e o nosso dízimo ao tesouro para que haja mantimento, Deus está falando assim: eu abençoo você para que a minha obra seja levada. Se você não faz, Deus levanta outro. Mas também não reclama que o outro é abençoado e você não é. Ai, mas por que o irmão prospera e eu não? Por que o irmão já subiu de cargo e eu não? Porque ele é nobre e você não. Certamente José era nobre.
Terceira definição de nobreza, fala bem alto comigo, fala assim: nobreza, grandeza de alma. E aí essa foi o que me pegou. O que é ser grande de alma? Meu pai faleceu em 2021. Um dos caras mais incríveis que eu já vi na face da terra. Humilde, simples, mas o coração mais amoroso que eu já vi na minha vida. O meu pai, ele amava as pessoas assim de graça. Ele olhava para a pessoa assim, ele amava. Ele tinha um amor, está aqui o Maurão para conhecer o meu pai. Ele era extremamente amoroso. E um dia ligaram para o meu pai 3 horas da manhã em Londres. Meu pai era o único pastor que atendia telefone de madrugada em Londres. Era um outro pastor que tinha sido despejado, ia morrer de frio se meu pai não fosse buscar ele. A minha mãe já olhou para ele, para meu pai, e falou assim: não vai, você não vai, porque mulher é assim, né? Você não vai buscar. Aí meu pai levantou da cama, pegou o carro, cruzou Londres para ir buscar o pastor. Quando meu pai chegou em casa, minha mãe já tinha arrumado o sofá, porque fala para não ir, mas depois preparou uma comida, já tinha arrumado o sofá. Isso. Aí, o que acontece? O cara chegou lá em casa, meu pai falou assim: ó, dorme aí, fica à vontade. Ele olhou para meu pai e falou assim: ó, pastor Arsenio, não precisa preocupar não. Vou ficar aqui 1 semana. Vou arrumar um emprego, vou arrumar um quarto para mim, não quero dar trabalho para o senhor. Ele ficou lá em casa 6 meses, dormindo na sala. No 6º mês ele falou para meu pai assim: me ajuda a trazer minha esposa, porque eu quero ajudar o senhor na igreja. Meu pai falou ok, deu uma carta para ele. A esposa dele foi entrar em Londres, ela falou alguma coisa que não devia, foi deportada, ela e os 2 filhos. Esse cara chorou. Quando ele estava chorando, meu pai chegou nele e falou assim: fica tranquilo que eu vou te mandar para o Brasil e você vai pegar um visto. Você vai voltar, você e sua esposa, com visto de ministro para Londres. Ele comprou uma passagem, foi para o Brasil. Meu pai mandou a documentação da igreja. 6 meses depois meu pai pegou o visto, eles conseguiram pegar o visto. Na semana deles voltar para Londres, pastor Abel, na semana de voltar para Londres, alguns obreiros da igreja levantaram um motim contra o meu pai e dividiram a igreja. Meu pai tinha 100 pessoas, saiu 50, exatamente, saiu 50. Só que o meu pai era o seguinte, ele falava assim: aquilo que Deus me deu é meu, ninguém tira. Se saiu, lembra daquilo que nós falamos? Se saiu é porque não era da gente, em paz. Se um vai, Deus manda 3. Meu pai sempre falava isso. Tranquilo, uma divisão e meu pai sorrindo. Meu pai vai para o aeroporto esperar o pastor. Meu pai ficou 12 horas esperando o pastor no aeroporto. Quando deu 12 horas, meu pai me liga e fala assim: vem aqui para o aeroporto para ligar para a imigração, porque o pastor não entrou. Aí vai eu pegar o trem, 1 hora para chegar no aeroporto. Cheguei no aeroporto, fui na informação, no telefone, liguei para a imigração: pastor fulano de tal, esposa fulano de tal. A imigração pediu 2 minutinhos. Voltou, a oficial pegou e falou assim: ó, não tem nenhum brasileiro sendo seguro aqui com esses nomes. Aí eu falei para meu pai: não tem ninguém lá. Meu pai: será que eles perderam o voo? Naquela época não tinha WhatsApp, a comunicação não era assim. Será que eles perderam o voo? Vamos embora e quando eu chegar lá em casa eu vou ligar para ele. No meio do caminho, quando nós estávamos voltando, o telefone do meu pai toca. Era o pastor falando para o meu pai o seguinte: pastor Arsenio, estou sabendo que você está aí no aeroporto me esperando. É verdade? Ele falou assim: ô meu irmão, estou aqui, tem 12 horas, aonde você está? Aí ele falou para o meu pai: eu já cheguei. Eu tinha chegado no dia anterior para ser pastor dos 50 que tinha saído da igreja do meu pai. Meu pai dentro do carro, dirigindo e chorando, desligou o telefone e começou a chorar. Mas não falou um A. Não falou um A. Chegou lá em casa, fechou o carro, entrou para dentro do quarto e foi orar. Meu pai ficou 1 mês amargurado, angustiado. No dia da ceia, meu pai vai ministrar a ceia e eu ministrava o louvor. E meu pai pediu para mim cantar uma música. Agora eu vou tocar o seu lugar aqui, pai. Deixa eu segurar o microfone para mim aqui. Meu pai pediu para mim cantar uma música e eu não entendi. E eu fui cantar essa música. Eu sou assim, viu, gente? Tá acabando? Já acabou? Já estou terminando, tá? Peguei o microfone na ceia e eu fui cantar a música. A música era assim. A música era assim, talvez você conheça. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado
sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, no partir do pão, em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia, ó Deus, que me sustém. Olha o que diz o refrão: Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Oh, Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Quando eu terminei de cantar essa música, meu pai estava aos prantos, e ele pregou uma mensagem naquela noite que falava sobre amor. Acabou o culto, meu pai falou para mim: pega 2 obreiros e vamos ali comigo. Eu falei assim: ali aonde? Ele falou: pega 2 obreiros e vamos ali comigo. Chamei 2 obreiros, entramos dentro do carro. Meu pai foi dirigindo, parou na porta da igreja do pastor. Eu falei assim: hoje vai rolar o UFC Gospel, vou brigar. Nunca briguei na minha vida. Estufei o pombo, peito de pombo assim, fui entrando na frente assim, falei assim: vou brigar, hoje eu vou brigar. Se ele triscar a mão do meu pai, eu vou sentar. Quando o pastor viu meu pai e o pastor, os obreiros dele já fizeram assim, formação de guerra. Falei: vai dar pancada, irmão. O meu pai chegou: vem cá, pastor Abel, faz favor aqui rapidinho. Meu pai chegou de frente ao pastor: vem aqui. Você é lutador, né, varão? Não, tranquilo. Meu pai chegou na frente do pastor. É forte o pastor de vocês, né? Vai para academia toda semana, bicicleta, né? Tá botando menininho na bicicletinha também. Quero ver se amanhã você vai me levar. Vamos ver. Meu pai chegou na frente do pastor, estendeu a mão para o pastor, segurou na mão do pastor e falou para ele o seguinte: meu amigo, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu falei: meu pai ficou doido. Meu pai está pedindo perdão para ele. Meu pai olhou para ele e falou assim: vim aqui para te pedir perdão. Me desculpa se eu magoei você, se eu falei alguma coisa que te feriu, se eu fiz alguma coisa que te feriu, me perdoa. Mas também vim aqui para liberar perdão sobre a sua vida. Eu não quero carregar mais esse sentimento no meu coração. Deus abençoe, meu amigo. Está perdoado e me perdoa. E os dois se abraçaram e começaram a chorar. E eu que estava pronto a brigar, agora já estou chorando. Sabe o que eu entendi naquele dia? Depois daquele dia nossa igreja cresceu como nunca. Mas o que eu entendi, o mais importante é que quem é nobre sabe perdoar. José olha para os seus irmãos, vendo os seus irmãos vindo comprar comida, ele fala assim: está vendo aqueles caras? Prepara uma mesa, porque hoje eu vou jantar com eles. Eu não sei quem entrou aqui com seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Shakespeare disse uma frase: que a mágoa é o único veneno que você toma esperando que o outro morra. Seu coração não é lugar de lixo. Seu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Seja nobre, aprenda a perdoar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o perdão é o que Deus nos ensinou, é o que Jesus nos ensinou. Aprenda a perdoar, seja nobre. Fica de pé em nome de Jesus. Primeira coisa que José tinha: obediência. Segunda atitude de José: excelência. Terceira atitude de José: nobreza. Quarta atitude de José, a mais importante de todas: José não abria mão da presença de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não abra mão da presença de Deus.
próprio. Gênesis 39, quem é da mídia coloca para mim, Gênesis 39, versículo 3. Eu vou ler 4 versículos e vou liberar 4 palavras proféticas sobre a sua vida. Quantos aqui querem viver o melhor de Deus sobre a sua vida? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Gênesis 39, versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Quando você não abre mão da presença de Deus, tudo que você colocar a mão, Deus faz prosperar. Tudo que você colocar a mão, Deus faz com que realize sucesso. Olha, Deus estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Versículo 5, olha o versículo 5, coloca o versículo 5. Olha o que diz, 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa de Potifar e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, nas plantações, e os animais prosperavam. Estenda sua mão. Quando você não abre mão da presença de Deus, você prospera, mas quem está ao seu lado também prospera. A bênção de Deus na sua vida abunda na vida de quem está perto de você. Aquela empresa é abençoada porque você está lá. Aquele negócio é abençoado porque você está lá. Aquilo dá certo porque você está lá. Por quê? Porque você não abre mão da presença de Deus. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento, é a presença de Deus na sua vida que faz você diferente dos outros. Versículo 21, coloca o 21 para nós. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Olha o que esse texto me diz. Quando eu não abro mão da presença de Deus, Deus faz com que pessoas chaves, com que pessoas importantes olhem para você de uma forma diferente. Aquela empresa vai despedir 10 mil, mas você não é. Por quê? Porque a presença de Deus está com você. Vai fechar 30 empresas, a sua não fecha. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Vai dar errado lá, mas para você não dá. Por quê? Porque a presença de Deus está com você. Olha o que diz o versículo 23 para a gente encerrar. E o carcereiro não precisava de mais se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo. O Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, bate na mão dela e fala assim: tudo que você fizer, Deus vai fazer prosperar. Não é pela sua força, não é pela sua inteligência, é por causa da presença de Deus sobre a sua vida. Não abra mão da presença de Deus. Você pode levantar a sua mão e falar assim: Deus, eu não abro mão da tua presença. Deus, eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão da tua presença. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga: a minha glória é fazer com que diminua eu e que diminua eu. Mais e mais. Diga com toda a força: e como serafins, e como serafins que cobrem o rosto. Escondo o rosto para ver a tua face, escondo o rosto para que vejam tu. E que diminua eu. Diga o mais forte que você puder. E que diminua eu. Mais e mais, mais e mais. E no santo do santo, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Diga no santo dos santos, toda a força, diga! Vai! No santo do santo, tua fumaça me esconde. E debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Quantos aqui tem prazer na presença do Senhor? De mãos levantadas, diga: tua presença é o meu prazer. Tua presença
Só a igreja. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. A pergunta que fica para nós nessa noite é: quantos não abrem mão dessa presença e quantos querem essa presença? Feche os seus olhos, todos de olhos fechados, de mãos abaixadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que não é cristão, está afastado dos caminhos do Senhor? Não tem lugar melhor para estar do que na presença da Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Vai baixinho, vai baixinho. É um convite. Você tentou se esconder, mas a glória dele te atraiu nesse lugar, nessa noite. Ele está perguntando para você se você não quer hoje deixar com que essa presença invada a sua vida. Ele está te chamando. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz dele está te atraindo nessa noite. Se tiver alguém que entrou aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar, ou entregar, ou voltar para os caminhos do Senhor, aonde você estiver, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. A presença de Deus, amém. Tem uma mão levantada, fica com a sua mão levantada, outra mão levantada, levante a sua mão, outra mão levantada, outra mão levantada. Ah, uma festa no céu. Hoje chegou a salvação dessa casa. Aleluia. Nós não temos muito tempo. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Vem aqui rapidinho, corre aqui, deixa eu orar por você. Não tenha vergonha. A voz dele está te chamando. Venha rápido, venha rápido. Vamos aí, vamos, eu poderia, vai. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, Pode chegar aqui, filho, deixa eu orar mas por você. tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Vem, Jesus está te chamando. Não há lugar melhor para estar a não ser na presença dele. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Outro lugar, Senhor. Será que a igreja pode estender as suas mãos para cá? Vocês que estão aqui à frente, todos que vieram aqui, e toda a igreja, vocês vão repetir essa oração comigo em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite nós ouvimos a tua voz e abrimos o nosso coração para te receber como nosso único Salvador. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Apaga os meus pecados, escreve uma nova história, escreve o meu nome no livro da vida, com letras que não podem ser apagadas, e torna-me filho. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E aí, o DJ está feliz, faz barulho. Aplauda o Senhor. Presença, nome anjo, sem a tua presença. Pai, eu apresento aqui os teus filhos, as suas filhas que vieram até aqui à frente. Pai, há uma festa no céu para um pecador que se arrepende. Senhor, há uma alegria, Pai.
regozijante entre os seus anjos. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus. Só quem está feliz, dá uma salva de palmas e faz barulho. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil.